Convido os irmãos a se colocarem de pé, estendendo as suas mãos para cá, Muitas vezes não entendem porque nós oramos, por aqueles que vão estar no lugar do pastor. Porque o Senhor chamou foi o pastor, E como ele não pôde estar aqui, ele delegou, ele deu autoridade a este homem para poder pregar nessa noite. E a igreja precisa de reconhecer essa autoridade para poder receber em nome de Jesus, Então, quando nós estendemos as nossas mãos, nós estamos dizendo assim: olha, eu estou entendendo que o Senhor colocou autoridade sobre este homem para pregar nessa noite. E tudo que sair da boca dele, sairá da boca do Senhor para o meu coração. E eu receberei no nome de Jesus. Amém, igreja? Então, feche seus olhos, estenda suas mãos em concordância com essas palavras. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essa vida que o Senhor colocou a palavra no coração dele. Eu sei, Senhor, que de longa data já está queimando na sua alma, de longa data o seu coração já está sendo preparado com esta palavra, Senhor. Eu te peço que o Senhor possa cercá-lo agora com o teu fogo, Senhor. Que tudo aquilo que sair da boca do teu servo, que agora está sendo purificada, Senhor, como o Senhor purificou a Isaías. Nós cremos que o Senhor está purificando o teu servo agora, os seus lábios, Senhor, a sua vida, para que ele possa, com a autoridade que foi delegado a ele, Senhor, transmitir a palavra nessa noite. Nós entendemos que o Senhor está com ele. Nós entendemos, Senhor, que a tua palavra sairá dos lábios dele. Por isso te pedimos, Senhor, que em momento algum haja dúvida na alma dele. Que em momento nenhum, Senhor, haja dúvida na alma dos teus servos que irão receber a tua palavra. Porque nós cremos, Senhor, que nessa noite nós seremos inundados com teu Espírito Santo. Porque a tua palavra, Senhor, é espada. A tua palavra esmiuça o pecado. A tua palavra, Senhor, esmiuça, Senhor, a divisão entre a alma e o espírito, trazendo entendimento, trazendo cura, trazendo transformação, trazendo, Senhor, salvação. Por isso te pedimos que o teu Espírito Santo esteja cercando este lugar, que o teu Espírito Santo esteja nos cercando, cercando também o teu servo. Senhor, nós entendemos que vamos receber a palavra que sairá do trono do Senhor. Em nome de Jesus, abençoa o teu servo, Senhor. Dá a ele, Senhor, a unção. Dá a ele a palavra rema, que é a palavra ungida do Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Agora sim, boa noite, irmãos. A graça e a paz. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no versículo de número 1, no capítulo 1, versículo 20. Amém? 20, 21 e 22. Capítulo 1, segunda carta de Coríntios, capítulo 1, versículo 20, 21 e 22. Amém? O versículo 20 que nós vamos ler agora diz assim: porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Versículo 21, mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Amém? Glória a Deus. Irmãos, sem invalidar a oração do irmão, eu quero que você coloque a mão no seu coração, que nós vamos estar orando. Amém? Ó Deus, eu louvo ao Senhor, papai, por esta casa, louvo ao Senhor por esta palavra.
Peço ao Senhor, papai, que o Senhor fale ao meu coração e fale ao coração desta igreja, e que nós possamos ser renovados, transformados com esta palavra, palavra que vivifica, papai, que nos molda, que nos transforma, a palavra vindo do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, primeiro eu quero me apresentar. Eu acho que a maioria já me conhece, mas para quem não conhece, eu já faço parte dessa igreja há 8 anos, mas fazia parte como membro lá em Vermelho. E há mais de 2 meses, um pouco, nós estamos fazendo parte aqui na Central. Amém? A minha esposa, Miriam, fica de pé, Miriam. Eu acho que a maioria conhece. Sem menosprezar ninguém, é a mais bonita daqui, né? É uma dádiva, é uma alegria fazer parte desse ministério. Amém, irmãos? Essa igreja nos recebeu 2 meses para cá. A gente estava vindo para cá e assim, a gente tinha um medo. Vamos chegar lá, muitas pessoas diferentes. E o pastor falou assim: esta é a sua casa, e nós estamos sentindo em casa. Eu fico alegre. Amém, irmãos? Para quem não conhece, meu nome é Márcio. A maioria me chama de Marcinho, nem sei porquê, mas me chamam de Marcinho. Deve ser pelo tamanho. Mas, irmãos, quando nós pegamos a palavra do Senhor e começamos a falar, a ler a palavra do Senhor, eu fico encantado a cada momento que eu pego a Bíblia, e estou encantado com o sistema que nós vemos estudando a palavra do Senhor nesses últimos dias, nesses últimos 2 meses. O irmão Zé Carlos, quando orava, ele disse a seguinte palavra: eu sei que essa palavra já queima no coração do teu servo há muito tempo. Eu falei: Senhor, como o Senhor é maravilhoso. Quando o pastor pediu que eu pregasse nesse domingo, e ele me perguntou se eu tinha alguma mensagem nesses 2 primeiros versículos de 2 Coríntios. Aí eu abri minha Bíblia e deparei com esse versículo. Primeiro ano que eu me converti, que eu comecei na casa do Senhor, Deus fez um grande milagre em minha vida, me transformando, me levando para a casa dele, através da vida do meu irmão. E quando cheguei na casa do Senhor, irmãos, a primeira promessa que Deus fez para mim quando eu cheguei na casa do Senhor, é que eu seria um pregador da palavra dele. E quando Deus fez essa promessa, irmãos, com 2 meses, 3 meses que eu estava na igreja, eu estava pregando. E o primeiro versículo que eu busquei para me poder pregar, que eu risquei na Bíblia para me poder pregar, foi esse versículo, do primeiro capítulo, versículo 20. E não consegui pregar. E muitas vezes esse versículo vinha para me poder pregar, e eu pegava ali e não pregava. Então essa palavra vem queimando no meu coração faz 8 anos. E eu creio que o Senhor vai falar profundamente nessa palavra, nessa noite. Amém? Quantos creem dessa maneira? Você está preparado para Deus falar no seu coração, irmãos? O Espírito Santo precisa de coração quebrantado para Ele falar. E Ele já falou comigo nesta noite, nesse dia, nessa palavra. Porque todas quantas promessas há de Deus, são neles um sim. Tem um sim de quem? De Cristo. E tem dele também um amém, para a glória de Deus por nós. Quando nós pegamos falando de promessa, lendo de promessa, nós podemos começar no início da Bíblia, lá em Gênesis, que Deus já começa a fazer promessa. Eu vejo a grande primeira promessa para Abraão. Um homem velho recebe a promessa de ser pai de uma grande nação. E junto com ele, Sara recebe essa promessa. E essa promessa se cumpre. E depois nós continuamos caminhando na palavra do Senhor na Bíblia, e vemos a outra grande promessa feita a Moisés, que Moisés iria lá no Egito retirar o seu povo, o povo de Deus, caminhar com ele no deserto e entrar numa terra que manava leite e mel, uma terra prometida para o povo de Israel. E essa palavra, essa promessa se cumpriu. Depois a grande promessa que eu vejo na Bíblia, feita ao profeta Isaías, através da boca do profeta Isaías, que viria o Messias ao mundo como Salvador, como Príncipe da Paz, como Sábio Conselheiro. E essa promessa se cumpriu.
Eu vejo também uma promessa no livro de Joel, que Deus iria derramar o Espírito dele sobre toda a carne. E essa promessa se cumpriu. Então nós temos uma garantia que quando as promessas vêm de Deus, elas têm em Cristo, de Cristo, um sim. E também por Ele, um amém. O que essa palavra quer dizer para nós? Que quando Deus fala, quando Deus promete, nós temos uma garantia que Cristo está nos dando de um sim e também de um amém. Uma dupla garantia. Que essas promessas cumprem em nossas vidas. As grandes promessas que a Bíblia tem, promessas também, promessas pessoais para nós, que cada um de nós recebemos, às vezes, através de um profeta, ou recebemos através do próprio Deus falando com nós. E nós temos a garantia que Deus, de Jesus, um sim. As promessas de Deus, dessas garantias que Ele nos dá com Cristo, nós temos algumas tarefas, algumas coisas a fazer para poder receber de Deus este sim, este amém. Eu comparo isso como se um cheque, você pega um cheque e preenche o cheque num valor, mas ele só tem valor se tiver o que embaixo? Uma assinatura. As promessas de Deus vêm para nós, mas tem um aval, tem uma assinatura de Cristo como garantia. Mas cabe a nós, como coube lá a Abraão, coube a Moisés, coube ao povo, algumas atitudes para que essas promessas cheguem até nós e que nós possamos recebê-las de Deus. Essas promessas, elas passam, elas chegam em nossas vidas, e as nossas atitudes é que vão mostrar, que vão falar a que tempo ela vai chegar, como ela vai chegar e como nós vamos agir diante dela e quem nós vamos ser com elas. Quando nós recebemos promessas é uma maravilha. Nós recebemos promessas como o povo de Israel recebeu. O povo de Israel recebeu a promessa do Messias. O Messias veio e muitos não usufruíram do cumprimento da promessa. Deus prometeu a terra de Canaã, uma terra que manava leite e mel, mas muitos que saíram do Egito não usufruíram da promessa de Deus. Muitos que recebem a promessa de salvação, recebem a promessa de uma terra prometida, recebem grandes promessas do Senhor, muitos não conseguem chegar até a promessa, muitos desanimam pelo caminho, porque tem atitudes que nós temos que tomar para que essas promessas se cumprem em nossas vidas. Amém? A grande primeira atitude que eu quero falar nessa noite, que quando nós recebemos algo de Deus, recebemos uma promessa de Deus, está no Salmo 40, versículo número 1. Amém? Quem sabe o que diz no Salmo 40? Alguém sabe, irmãos? Esperei com paciência no Senhor. Irmãos, quando Abraão recebeu a promessa de ser pai de uma grande nação, quando chegou a promessa para ele, o que aconteceu? De imediato ele teve um filho e começou uma grande nação. Quantos descendentes que Abraão viu? A única certeza que Abraão tinha é que ele seria pai de uma grande nação através de Isaac. Mas ele teve que esperar. Em alguns momentos da vida de Abraão, a sua esposa duvidou e riu quando o anjo falou que daqui a um ano ele passaria de novo, Deus passaria, e ela já teria um filho, e ela riu. Por quê? Para recebermos nossa promessa nós temos que esperar com paciência. Irmãos, esperar é fácil. Quem vai aqui em fila de banco? Você chega na fila de um banco, tem 10 pessoas na sua frente. Aí o cara abre pega uma bolsa, tem uns que tem umas bolsas
cheio de documento para poder pagar, e coloca no caixa lá e começa a pagar. É fácil esperar, irmãos? E esperar com paciência? É mais difícil esperar ainda com paciência. Quando nós temos que esperar, irmãos, é difícil, mas quando nós temos que esperar com paciência, dificulta. Dificulta porque nós temos uma necessidade de esperar. Porque muitas pessoas não precisam esperar com paciência, porque assim, eu não preciso esperar, eu posso voltar para casa e deixar isso aqui. Mas às vezes nós estamos lá no banco, um exemplo, nós estamos no banco, mas nós não podemos deixar de pagar uma duplicata ou descontar um cheque. Você não pode, você então tem que esperar com paciência. E no Senhor, nós temos que esperar com paciência, porque Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quando nós conseguimos esperar com paciência, o Senhor inclina os seus ouvidos e ouve o nosso clamor. E quando eu falo de esperar, irmãos, é porque nós erramos muito em não saber esperar. Erramos em não saber esperar e apressamos aquilo que Deus tem para nós. Apressamos e tentamos fazer do nosso jeito. E entendam, irmãos, que às vezes o inimigo entra para tentar fazer para você e você acreditar que aquilo que está acontecendo é promessa de Deus. Eu me lembro que, convertido de pouco, isso deve fazer uns 6 anos, mais ou menos, tinha uns 2 anos que eu estava na igreja, e quando a gente chega na presença do Senhor, a gente tem uma animação, uma vontade, que a gente não deveria perder nunca, mas com o tempo parece que vai esfriando e não pode. Mas quando eu cheguei, tinha uns 2 anos que estava na casa do Senhor, nós estávamos orando. Eu tinha começado de pouco a trabalhar numa confecção, e o Senhor fez uma promessa para mim naquele dia, e eu recebi aquela promessa com tanta vontade, e a promessa dizia a respeito de um carro, e na época eu não tinha um carro, apaixonado com um carro, recebi a promessa de um carro, que Deus ia levantar recursos, que eu ia ter um carro. Irmãos, uma semana depois, me aparece um carro lá em casa, um abençoado, chega com um carro e me oferece um carro, fala assim: vou te dar um carro de presente. Aí você poderia dar glória a Deus, mas não dá glória a Deus não, irmãos. O cara levou um carro para mim, e ele serviu por muita experiência para a minha vida. Eu não sei se alguém conhece um Gol BX, 81 mais ou menos. Nada contra carro velho não, irmãos, mas aquele carro, ele era tão feio, mas tão feio, que o apelido dele era Shurek. Tão feio que os meus amigos, os meus colegas apelidaram ele de Shurek. Queriam levantar recursos, mandar para o Lata Velha, escrever carta para o Lata Velha. O carro era terrível. E quando ele chegou, eu acreditei que era uma promessa de Deus. Eu abracei aquele carro como se fosse uma promessa de Deus para mim. Irmãos, o carro tinha um farol quebrado, o outro amarrado com arame. Por dentro o estofado estava todo acabado. Todo acabado. Primeira semana eu gastei R$200 com o mecânico, na segunda eu gastei mais R$200 com o mecânico. O salário do mês foi quase tudo embora com o mecânico. E ele serviu para provar 3 coisas para mim. 3 grandes coisas na minha vida, aquele carro. Aliás, 4. A primeira grande coisa está provando que nós temos que saber o que é do Senhor, o que não é do Senhor. A segunda coisa que aquele carro provou foi o amor da minha esposa, que ela andava comigo naquele carro. Ela tinha coragem de entrar dentro daquele carro, irmãos. O carro morria, tinha que parar no meio da rua e os outros empurrar. Estou falando sério, ela sabe. Que uma mulher que não ama, irmãos, eu conheço algumas assim. Eu conheço uma que o cara comprou um Fiat 147, ela andava deitada no banco de trás. Andava deitada no banco de trás. Eu acho um absurdo. Ela andava no banco da frente comigo. A minha esposa provou que ela me ama. A segunda coisa, a terceira coisa é provar o caráter de quem me deu aquele carro, que anos depois eu descobri que o caráter dele não era bom. Porque dá um negócio daquele para os outros, não pode ter um caráter bom. Não tem. E outra uma história que eu vou contar para vocês, que vocês vão entender.
A alegria de ter recebido aquela promessa e ter se cumprido, achava que tinha se cumprido, logo de imediato, peguei o carro, vamos para o monte para orar ao Senhor e colocamos, foi eu, uns amigos, o pessoal da igreja lá, e fomos para o monte. Quando chegou no pé do morro, o carro não subiu. Deixamos ele embaixo e eu voltei, fomos lá, oramos, agradecemos a Deus e voltamos. E quando a gente ia atravessar, E quando a gente ia atravessar para voltar para dentro de Vermelho, tem que atravessar a pista. Tem que atravessar a pista. Acho que o irmão Zé Carlos já foi lá, né, irmão? Tem que atravessar a pista. Eu acho que o Jó também conhece lá. Alguns irmãos já foram lá. Tem que atravessar a pista. E quando nós viemos que o carro não ligava, vieram empurrando o carro. E quando chegou na pista para atravessar, tem um morrinho. Eu acho que tinha uns 5 ou 6 homens. E lá iam empurrando o carro. À noite, tudo desligado, vem uma carreta, irmãos. Tem um minério lá em cima, aquelas carretonas, descendo, correndo. Eram 6, irmãos. 5 continuou empurrando e gritando, vem a carreta. Um largou e saiu, vem a carreta. Irmãos, entendam. É engraçado para vocês não estavam dentro do carro, né? Entendam que, olha como revela o caráter das pessoas. Esse irmão me decepcionou depois. Esse irmão que deixou e saiu correndo, estava revelando o caráter. Conseguiram atravessar a tempo com o carro, e a carreta passou. Mas irmãos, entendam que aquilo que eu achava que era de Deus, não era. Para terminar essa história do carro, irmãos, eu devolvi ele. O cara voltou, eu deixei ele encostado, o cara falou assim, você não quer o carro não? Eu falei, não quero não. Então vou levar e vou dar para outro. Infelizmente, irmão, tinha colocado no meu nome o carro. O documento do carro estava no meu nome. Fiquei tão apressado, irmãos, que uma semana eu passei para o meu nome, paguei o PVA que estava atrasado e coloquei no meu nome. Irmãos, eu pago o IPVA do que carro até hoje, que eu não sei onde ele está. Até hoje. Aliás, agora eu já sei onde ele está. Está em Itapiruna, num desmanche. E não tem jeito de pegar, porque já sumiram com a placa, sumiram com tudo dele. Não tem como dar baixa, que eu não consegui achar nem a placa e nem o negócio do motor dele. Tem o número do chassi. Irmãos, depois que ele foi meu, eu fui em 9 lugares que o carro tinha passado. Porque aquilo não é de Deus. Saí daqui, fui no São Cristóvão eu fui aqui numa roça eu fui em Patrocínio mandaram para Laje, de Laje para Itapiruna, passou na mão de 3 caras, lá em Itapiruna. O último falou comigo assim, falei assim, aqui o carro está no meu nome, estava com você, falou, cara, tinha um cara que passando uma dificuldade danada, dei que carro para ele. Falei, você matou o cara, se o cara já estava em dificuldade agora. Aí descobri o carro num ferro velho, mas não consigo. Infelizmente, pago o PVA do que carro todo ano. É 100 e poucos reais de licenciamento. Licenciamento não precisa pagar, não. Só que o que eu achava que era bênção, não era. Eu apavorei, achei que era bênção. Então, quando nós esperamos no Senhor, Deus tinha coisa melhor para mim. E eu apavorei, achei que aquilo era bênção. E quando nós erramos, até na nossa vida espiritual, em tudo nós erramos, porque nós apressamos aquilo que o Senhor tem para nós. Você fala, como, irmão? Lá em Israel acontecia? Acontecia. Muitas pessoas acreditou num homem chamado Judas Macabeus, que falava que era o Messias. 100 anos antes de Cristo, mais ou menos, vinha. Porque eles estavam com pressa que o Messias vinha, mas não tinha visão para saber quem era o Messias. E tanto não tinha que quando o Messias veio, não reconheceram ele como tal. Amém? As promessas do Senhor nós temos que ter paciência para esperar, porque elas demoram. Elas demoram. Deus capricha. Deus ficou 430 anos sem falar com o seu povo através de profetas para poder mandar Cristo na terra. O povo de Israel saiu, uma caminhada que poderia ser de um mês e pouco, 40 dias, ou vou falar, muito, 1 ano caminhando. Demorou 40 anos para poder chegar, mas chegou na terra que Deus tinha prometido. Quantas terras eles pararam pelo caminho, mas não era a terra prometida para eles. Quantas vezes o povo de Israel
duvidou daquela promessa e tentou apressar e não caminhar segundo o que Deus falava. E quantas vezes na nossa vida, nas promessas, em tudo que Deus tem para nós, nós vacilamos por não aguentar esperar. A grande promessa que nós temos é a vinda de Cristo. A segunda vinda, levar sua igreja. E quantas pessoas, por falta de paciência, esfriaram, não estão na casa do Senhor, para que essa grande promessa cumpra na vida deles. Esperar, irmãos, não é fácil, mas é necessário, para que as coisas se cumpram em nossas vidas. Para nós recebermos do Senhor, se nós não conseguimos esperar, as grandes promessas mesmo não chegam. E quando chega, acontece como aconteceu na vida de muitos israelitas que saíram do Egito. Da idade acima de 20 anos, que saiu do Egito, para entrar na terra de Canaã, quantos homens entraram? Quantos? 2. Por que esses 2 homens entraram? Esperaram com paciência. Caleb esperou com paciência. Ele foi o primeiro, ele foi um dos espias que foi lá, olhou a terra, viu que a terra era boa, que dava cacho de uva, que gastava 2 homens para carregar o cacho de uva. Viu que a terra que produzia muito. Ele passou na terra onde tinha os gigantes, os homens maiores daquela terra, e recebeu a promessa que a terra melhor, neste lugar, seria dele. E ele esperou mais 45, ele tinha 40 anos, esperou mais 45 para que essa promessa se cumprisse na vida dele. Você está disposto a esperar 40 anos, irmãos, para uma promessa acontecer na sua vida? Deus promete hoje, nós queremos amanhã. A coisa que a gente mais ouve é as pessoas falar assim: você fala que Jesus está voltando, mas o seu avô falava isso. Sim, o apóstolo Paulo também falava. O apóstolo Paulo fala que achava que ia ser arrebatado. Se você pegar a primeira carta de Coríntios, em alguns trechos parece que ele achava que ele também seria arrebatado e não morreria. E Cristo parece que demora a voltar, e essa grande promessa as pessoas não têm paciência para esperar. Mas é preciso para alcançarmos. Segunda coisa, para alcançarmos essas grandes promessas, para alcançarmos aquilo que Deus tem para nós, nós temos que crer. Irmãos, está fácil achar pessoas que creem hoje? Tá, irmãos, fácil achar fé hoje? O que você acha? A igreja hoje tem mais fé? Ou no tempo dos apóstolos a igreja tinha mais fé? Hoje vemos, não estou falando dessa igreja, mas estou falando do cristianismo. Principalmente no Brasil, nós já vemos a fé de uma forma diferente, não uma fé que espera as promessas, mas sim de uma fé que leva as pessoas a acreditar que as coisas são instantâneas. Uma fé que leva as pessoas a acreditar que Deus vai fazer assim. Uma fé que leva a acreditar que tudo que nós queremos é só chegar na casa do Senhor como se fosse esfregar uma lâmpada e um gênio sai e nós fazemos 3 pedidos. Vivemos um cristianismo hoje, em muitas igrejas, dou glória a Deus porque eu não vejo isso. Eu louvo ao Senhor por isso. Mas vemos muitas pessoas que querem ordenar o que Deus vai fazer e não receber o que Deus tem para fazer por nós. E para ser digno de receber promessas e cumprimento dessas promessas, nós temos que estar dispostos a receber o que Deus tem para nós e não o que nós queremos para nós. Porque às vezes nós queremos menos do que Deus tem para nós. Ou muitos querem muito e de forma rápida. Para receber do Senhor tem que ter fé para crer que vai acontecer, mas que acima de nosso desejo, de nossa vontade, está a vontade do Pai. Que acima de qualquer querer meu, está a vontade do Senhor. Posso eu querer, como o povo, eu creio que aquele povo saía, e Deus tinha poder para fazer o que Ele quisesse. Deus poderia sustentar aquele povo pelo deserto, da forma que Ele quisesse.
mas ele queria sustentar de forma milagrosa, para que a fé deles fosse fortalecida a cada momento, mas eles não entendiam. E às vezes acontece na nossa vida dessa forma. Deus quer fortalecer a nossa fé através de milagres que Ele faz, através de recursos que Ele manda, a gente não sabe de onde vem o recurso, e às vezes nós entendemos e achamos que é prova, e é fortalecimento de fé. Às vezes pessoas chegam até perto de mim e falam assim, conheço muitas pessoas falando dessa maneira, irmão, estou passando por uma prova. Fala, irmão, às vezes não é prova, irmão. Às vezes é Deus te dando um recurso para fortalecer a sua fé. Às vezes você está crendo pouco, Deus faz alguma coisa grande para te mostrar. Aquele povo quando saiu do deserto, saiu do Egito e caminhou no deserto, Deus teve que abrir o mar vermelho para eles, para provar e fortalecer a fé deles. Eles estavam ouvindo falar de um Deus, e tinha visto alguns milagres ali, tinha visto alguns prodígios, nas pragas que Deus tinha lançado sobre o Egito, mas alguns não tinham vivido, e Deus fez o grande primeiro milagre, abrindo o mar vermelho para ele poder passar. Tem que crer no poder do Senhor, para poder viver as promessas do Senhor. A Bíblia fala que para nós crermos, nós temos que ter o quê? Fé. Ter fé no que vê, irmãos, é fácil? Acreditar no que você vê? Eu falo com você que isso aqui é uma Bíblia. É fácil você acreditar, não é? Ela pode estar fechada. É uma Bíblia? Você crê que é uma Bíblia, irmãos? Porque você está vendo. E fé não é isso. Fé é acreditar naquilo que não se vê. Fé é saber que tudo pode ser impossível, mas pode acontecer. Irmãos, nós temos muita fé ainda, creio. Não tanto quanto a igreja primitiva tinha, aquela vontade, aquele amor, mas nós temos muita fé. Porque olha aqui que é fé. Os discípulos falavam uns para os outros que Jesus tinha ressuscitado e eles tinham visto. 2 discípulos no caminho de Emaús tinham visto. Tinha um lá no meio que fez o quê? Eu só acredito? Não é só ver não. Se eu tocar. Muitas vezes a nossa fé está tão abalada que não só ver é necessário. Às vezes nós temos que ver e tocar. É por isso que existe, irmão, no mundo muita idolatria. Desde a antiguidade, muita idolatria. Quando o povo caminhava com Moisés no deserto, enquanto eles viam Moisés, enquanto eles viam uma nuvem, quando eles viam a coluna de fogo, eles estavam ali junto com Deus. Moisés saiu e foi falar com Deus. Quando Moisés voltou, o que tinha acontecido? Tinha feito um bezerro de ouro. Por quê? Eles tinham necessidade de ter algo que eles pudessem tocar, para eles poderem adorar. E fé não é isso. Fé é o que Jesus falou para Tomé, quando Tomé tocou. Jesus falou, você é feliz, você tocou. Mas felizes são os que não verão e vão crer. Glória a Deus, irmão, você é mais feliz que Tomé. Amém? Eu sou mais feliz que Tomé, irmãos. Apesar dele ter vivido junto com Cristo, né, caminhado com Cristo, mas nós somos mais felizes que Tomé. A Bíblia fala que para agradar a Deus, eu tenho que ter o quê? Sem fé, é impossível agradar a Deus. Aí tem gente que pensa assim, não acontece nada na minha vida, nada acontece. Tantas pessoas recebem tantas coisas de Deus, tantas coisas acontecem na vida do meu irmão, acontece com o outro, mas não tem fé. Não agrada ao Senhor. Às vezes acontece um milagre e o irmão fala assim, eu não acredito não, só se eu ver. Irmãos, duvida de milagre não. Não duvide de milagre. Eu sei que existe muita falcatrua, muitas coisas no nosso mundo hoje. Muitas coisas que nos levam a não crer, mas não duvide do milagre, não duvide do Senhor, do poder dele fazer. Porque ele tem poder para fazer todas as coisas. O próprio Cristo falou para Pedro que as coisas são impossíveis para o homem, ela é possível para Deus. Então às vezes nós duvidamos e isso não agrada ao Senhor.
Aí você fala assim, como, irmão? Eu não falei, mas às vezes lá no nosso coração nós duvidamos que o Senhor vai fazer. Irmãos, você imagina, um homem decepcionado fui eu quando eu devolvi aquele abençoado, aquele carro que eu falei para vocês. Eu olhava e falava assim, Deus prometeu, tinha acontecido, e só me deu dor de cabeça. Duvidar do milagre do Senhor é terrível. Você paga um preço alto por duvidar. Isso não agrada ao Senhor. Última coisa, para nós encerrarmos, o que nós temos que fazer para poder ter um aval, ter um sim do Senhor, termos fidelidade com o Senhor. Irmãos, se está difícil achar fé, está difícil achar fidelidade. Vivemos num mundo hoje que nos prepara para sermos individual, sermos sozinhos no nosso canto e não termos fidelidade em nada. Isso o mundo nos prepara. A igreja nos prepara a ser fiel com o Senhor, ser fiel no casamento, ser fiel com a casa dele. E o mundo nos prepara para não sermos fiel com o Senhor, nos prepara para não sermos fiel no casamento, nos prepara para não sermos fiel com ninguém. É isso que o mundo nos prepara. E o Senhor nos prepara ao contrário. A casa do Senhor nos prepara para termos fidelidade. Quem lembra aqui do carnê do baú? Do Silvio Santos? Ó, irmão, tem gente mais velha que eu aqui. Olha lá, minha mulher levantou a mão, ela é mais velha que eu. Não, irmão, bem lembrado, não precisa ter comprado não, irmãos. Lembrar. Irmãos, ali só ganhava se tivesse o quê? O pagamento em dia. Não é que eu lembro não, tá, irmãos? É a história que eu ouvi contar. Se o carnê não tivesse em dia, tinha lá os prêmios, tinha os sorteios, os negócios lá. Não tem. Por quê? Fidelidade. Quando nós temos fidelidade, nós temos o quê? Crédito. Quando nós temos fidelidade, nós alcançamos no Senhor as coisas. O mundo nos prepara para não sermos fiel. Nesse fiel que não, né? O que nos mostra a televisão? A televisão nos mostra casais, homem e mulher abraçado lá, fazendo uma declaração, falando a você fiel até a morte. Mostra? Mostra não. Hoje, irmãos, não tem fidelidade, no mundo não tem fidelidade em nada. Antigamente o cara tinha fidelidade no mercado, ele comprava só num lugar. Tinha fidelidade numa farmácia, ele comprava só num lugar. Hoje, irmãos, nos prepararam para não sermos fiéis. Glória a Deus que nós não somos desse mundo para sermos infiéis. Estou falando em comprar, não, irmão. Comprar tem que pechinchar mesmo, né? A televisão nos prepara, os meios de comunicação nos preparam para não sermos fiéis. Não nos mostra um casal abraçado, fazendo juras de amor nas novelas. Não mostra. Não mostra reality show, consertando os casamentos. Mostra destruindo relacionamentos. E se nós cairmos nessa, irmãos, nós vamos ser infiéis em casa e vamos ser infiéis com o Senhor. E para as coisas do Senhor cumprir nas nossas vidas, só se tivermos fidelidade. Quantos lá em Israel não tiveram fidelidade com o Senhor? Quantos não tiveram fidelidade para caminhar no deserto? Quantos tentaram até ter fidelidade, mas na hora que apareceu o primeiro bezerro de ouro, se prostraram e adoraram? Muitos tentaram ter fidelidade, mas no primeiro problema blasfemaram contra Deus. Muitos tentaram ter fidelidade, mas na hora que faltou água, eles reclamaram. Na hora que tiveram fome, reclamaram, Deus mandou maná. Mas o maná não estava bom. Tentaram ser fiel só com o maná. Eles queriam carne, Deus mandou. E muitos deles, apesar de tudo, não conseguiu chegar na terra prometida. Porque quando falta fidelidade de nós para com Deus, com as promessas do Senhor, falta grande atitude nossa para com Deus.
Quantas pessoas recebem promessas de bênção financeira? São muitas. Hoje nós vemos, eu acho que muitas bênçãos financeiras são prometidas sobre o povo de Deus. O que Deus pede para termos prosperidade? Fidelidade. Fidelidade com Deus. O mundo hoje, o dinheiro, ele nos leva a não sermos fiel com o Senhor. Eu lembro que quando eu me converti, e Deus falava em promessas, em promessas, em promessas, logo de imediato que eu estava caminhando na igreja, não tinha sido nem batizado, eu recebi uma promessa de prosperidade, de bens materiais, e eu falei com o Senhor que eu queria. Quem não quer, irmãos? Todo mundo quer. Irmãos, eu lembro como se fosse hoje, eu ganhava R$15 por dia. R$15. E naquele dia, eu estava trabalhando com meu irmão, e meu irmão estava me levando para a casa do Senhor. Ele estava me orientando na presença do Senhor. E eu ganhando R$15 por dia, eu ficava imaginando, Senhor, R$15, naquela época assim, era como se fosse hoje R$30, mais ou menos, R$40 por aí. E eu falava com o Senhor, aí apareceu um emprego para mim. O cara me ligou, eu tinha um emprego. Fui lá, irmãos, era mais ou menos 2 ou 3 vezes mais que eu ganhava. Eu fiquei tão feliz. Falei, promessa de Deus. Fui lá ver o emprego. Irmãos, quando eu cheguei para ver o emprego, eu tinha que trabalhar à noite, final de semana. Eu falei com o cara que eu ia. E fui para casa, na época, peguei uma bicicleta. Fui para casa na bicicleta e no caminho o meu irmão me esperava. O meu irmão estava trabalhando comigo, irmãos. A gente trabalhava lá no Joanópolis. Ele veio, parou no Dornelas, eu vim aqui na praça, vi o emprego, ele me esperou durante 1h30, sentado na ponte, na bicicleta, me esperando. E orando. E eu vim, aceitei o emprego. Aceitei o emprego, falei, começo amanhã. O cara falou, começa hoje à noite. Falei, não dá prazo. Amanhã eu começo. E fui para casa, quando eu cheguei na ponte, ele estava. A gente foi do Dornelas até em casa, e trocamos só 2 palavras. Ele me perguntou assim, e aí, deu certo? Eu falei, deu certo, começa amanhã à noite. Ele abaixou a cabeça e fomos até em casa, sem trocar uma palavra. Quando foi de madrugada, o Senhor me incomodou. Eu orando, o Senhor me incomodou. Eu dobrei meu joelho, naquela noite, aquela madrugada, e falei com o Senhor. E pedi ao Senhor. E falei com Ele que eu não aceitaria o emprego pelo amor do nome dEle. E parecia que estava contrariando as promessas de Deus. Eu não aceitei aquele emprego, falei, não vou. E dei a notícia para o meu irmão no dia de manhã, que eu levantei e vim trabalhar com ele. Ele falou, não vai não? Falei, não. Ele falou, é de Deus você não ir. Não vai. Eu não fui para o emprego, porque tinha que trabalhar à noite. Estava começando, eu não estaria na presença de Deus, tenho certeza. Não estaria caminhando com Deus. E naquela madrugada eu falei com o Senhor, Senhor, a única coisa que eu preciso é de dinheiro para o Senhor. Tem que repor isso, porque eu vou abrir mão. E Deus me fez uma grande promessa naquele dia. E essa promessa que Ele fez, uns 3 anos depois se cumpriu. Uns 3 anos depois se cumpriu. Naquele valor daquele dinheiro. Porque Deus, irmãos, quando Ele tem uma promessa, Ele tem fidelidade nela. Olha como é tremendo o que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo. Se nós negarmos a Cristo, Ele nos negará, né? Dessa mesma forma. E se nós somos infiéis com o Senhor? Ele será fiel e permanece fiel, porque Ele não pode negar a natureza dEle. Irmãos, olha a alegria, às vezes nós erramos, somos infiéis, mas podemos voltar porque Cristo, porque Deus, Ele é fiel conosco. Olha a importância da fidelidade. A fidelidade é a essência de Deus, como assim o amor também é.
Imagina, irmãos, a importância de nós termos fidelidade. Fidelidade é a essência de Deus. Se Ele não pode negar a sua natureza, então nós também não podemos, irmãos. Nós temos que estar junto com Deus, nós temos que ser parecidos com Ele. E fidelidade para Deus é o que Ele está nos pedindo nos últimos dias. Tem pessoas que estão se desgarrando da casa do Senhor, se desgarrando do Evangelho por falta de fidelidade com o Senhor. Falar, irmão, mas que fidelidade é essa? Total, irmãos. Fidelidade em dízimo, oferta, fidelidade na casa do Senhor, de falar com Ele, dobrar o joelho, adorar o Senhor. Fidelidade lá no seu lar. Porque aqui é muito fácil, irmãos, chegarmos, orarmos, cantarmos, é muito gostoso. Mas o difícil é de ser fiel fora daqui. Longe daqui que é difícil ser fiel no nosso emprego, aonde você estiver. É porque hoje nós somos preparados para sermos como o mundo. Como eu falei, tudo quer nos preparar para não sermos fiéis. O mundo quer que nós não sejamos fiéis. E às vezes nós nos tornamos produto do meio. Nós nos tornamos como o mundo. Quer ver, irmãos? Quanto aqui gosta de futebol? Também gosta, irmãos. Apesar do Brasil tá. Do Flamengo também tá. Mas olha só, faz uma experiência, vai só você crente, no meio de 10 ímpios, vai você crente no meio de 10, 20 ímpios, para um campo e fica lá ouvindo eles. O juiz passa, faz uma coisa errada, eles xingam o juiz. Aí daí a pouquinho passa de novo, eles xingam o juiz. Daí a pouquinho eles estão gritando com um, gritando com o outro. O que vai acontecer com você? Se você não vigiar, irmão, um bocadinho você está xingando o juiz também. É porque às vezes se nós estivermos no meio, nós nos tornamos produto dele. E quando nós tornamos produto do meio, nós não agradamos ao Senhor. Porque nós somos diferentes. E fidelidade, essa é a diferença nossa. Irmãos, é tão bonito. Tem até uma pesquisa aí que fala que os homens que são fiéis têm um QI mais alto, né? Os homens fiéis têm um QI mais alto do que os que não são fiéis. Olha que coisa bacana. Ser mais inteligente. Também acho. Irmãos, a fidelidade é tão importante para o Senhor quanto esperarmos, temos paciência para poder receber aquilo do Senhor. E para finalizarmos, irmãos, todas as promessas do Senhor que nós falamos, que nós pensamos, porque enquanto eu falava aqui, eu falei de algumas promessas minhas, mas eu tenho certeza que na sua mente passou algumas promessas que o Senhor já fez para você. Enquanto eu falo de promessa, tem algumas pessoas assim, promessa, o que será promessa? Promessas são coisas que às vezes nós sonhamos, Deus diz um sim, e às vezes morre. Não fique esperando Deus descer do céu e prometer para você. Sonhe, sonhe, porque se for vontade do Senhor, isso é promessa dele para você. Isso às vezes morre com o tempo, mas é hora de resgatar essas promessas que o Senhor tem no nosso coração. Quantas vezes nós sonhamos, nós chegamos na casa do Senhor, não sei há quanto tempo você é convertido, às vezes você chegou na casa do Senhor com grandes promessas, promessas que você sonhava em trazer a sua família para a casa do Senhor, de converter alguém querido para a casa do Senhor, promessa de estruturar a família, de ter os filhos na casa do Senhor, promessa de ter um emprego estabilizado, ou de ter uma empresa bem financeiramente. E às vezes esse sonho pelo caminho morre, ou só adormece. Olha, irmão, a grande promessa que o Senhor tem para nós, da volta de Cristo, apesar de todas as palavras dele ser verdadeiras, de não falar que tudo se cumpriu, quando Jesus foi subir ao céu, para não deixar os discípulos e nós sozinhos, o que ele falou? Vou subir ao Pai, mas vou enviar o outro Consolador. O Consolador é o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo para nós? Por que Deus deixou o Espírito Santo? Por que o Espírito Santo trabalha em nosso meio? Quando nós começamos a ler a palavra, começamos a falar da palavra, nós sentimos o Espírito Santo em nós. Quando falamos de sonhos, de promessas, nós sentimos a presença de Deus em nós. O Espírito Santo é o penhor, é garantia de Deus para nós. Amém, irmão?
Irmãos, quando você vai no banco, você tem que pegar um dinheiro emprestado, e é um dinheiro alto, você faz o quê? Tem que deixar o quê? Você pega uma joia, vai lá, você pega uma aliança, você vai lá e deixa o quê? De penhor. Qual o seu penhor que Deus deixou? A garantia que Ele deixou que Ele vai voltar e nos buscar? O Espírito Santo. Então, quando nós temos esse penhor, essa garantia, a grande promessa do Senhor, ela tem uma garantia, tem um aval. O Espírito Santo. Esse Espírito Santo que muda o nosso coração, que transforma a nossa vida, que nos traz fidelidade, que nos traz paciência. Porque paciência é um fruto do Espírito. Nós temos que ser fiel. É fácil ser fiel? Não é. É fácil ter paciência? Não é. É fácil ter fé? Não é. Se eu estivesse falando de coisas fáceis, eu não estava falando para esse grupo, estava falando para uma multidão. Aqui é coisas difíceis na presença do Senhor. Mas quando nós temos o Espírito Santo para nos ajudar, as coisas facilitam muito. Quando nós abrimos o nosso coração e deixamos esse penhor, esse Espírito penetrar em nosso coração, as coisas facilitam muito. Porque quando nós precisamos ter paciência, nós sentamos e temos paciência. Quando precisamos ser fiéis, nós somos fiéis. E quando precisamos ter fé, mesmo que tudo está falando ao contrário, nós temos fé para acreditar que Deus vai fazer em nossas vidas. Amém? Você crê, irmão? Amém? Eu queria que você no seu lugar, sentado mesmo, fechasse seus olhos. A irmã do teclado, amém? Aleluia. No seu lugar, irmãos, feche seus olhos. Como eu falei, irmão, eu não sei quantas promessas Deus já fez para você. Eu não sei quantas coisas você chegou nessa casa sonhando, querendo que Deus fizesse na sua vida. Coloque a mão no seu coração, irmãos, que os nossos sentimentos, as nossas emoções, nós falamos que está no coração. Nós sabemos que não, está na mente, mas o coração é símbolo para isso. Coloque a mão no seu coração, começa a lembrar, começa a pensar quantas coisas Deus já falou para você, quantas coisas que Deus não falou, que você sonhou e queria que acontecesse, e às vezes está morta no seu coração. Às vezes você sonhou com um emprego melhor, você sonhou com a sua empresa na situação melhor. Às vezes você sonhou com uma pessoa querida aqui na casa do Senhor. Essa igreja sonha com a construção de um templo novo. Nós temos sonhos, temos promessas. Às vezes isso adormece, mas eu tenho certeza que nesta noite o Espírito Santo está renovando, está falando com você que a fidelidade do Senhor, ela é eterna, ela é para sempre com você. Aleluia, santo, santo é o Senhor. A fidelidade de Deus não está restrita naquilo que nós fazemos, mas a fidelidade de Deus está na sua palavra, de falar que Ele vai fazer e vai fazer. Deus tem um compromisso com nós, e Ele espera de nós um compromisso com Ele, uma sinceridade, um amor, uma entrega. Aleluia. Ó Deus, eu louvo ao Senhor, papai, por essas vidas, por cada pessoa que está nessa casa, nessa noite, ó Pai. Eu louvo ao Senhor, papai, pelas Tuas palavras. Eu louvo ao Senhor, papai, pelas Tuas promessas em nossas vidas. Porque sabemos, ó Pai, que quando vem do Senhor são verdadeiras. Não são pela metade, papai. São completas em nossas vidas. Tenho certeza, papai, que o Senhor aí do céu está olhando, admirando, vendo cada coração, sondando cada coração que está quebrantado nessa casa. Peça ao Senhor, papai, onde faltar fidelidade, que o Senhor incomode para ter mais fidelidade. Aonde faltar paciência, o Senhor, papai, possa trabalhar, papai, com teu Espírito. Mas eu peço ao Senhor, papai, nós queremos ver cumprir, papai, a promessa do Senhor em nossas vidas, para que o Senhor seja glorificado, papai.
seja exaltado em nossas vidas, para que as pessoas olhem e vejam, papai, que as promessas do Senhor estão acontecendo na tua casa, na tua igreja, para que as pessoas olhem para nós, papai, e vejam que o Senhor tem trabalhado, papai, com poder e com graça em nossas vidas. Eu louvo ao Senhor, papai, e agradeço ao Senhor, em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas para o Rei Jesus, irmãos? Glória a Deus. Santo, santo é o nosso Deus. Toda honra, toda glória, Senhor, seja dada ao Senhor, papai, em nome de Jesus. Pode encerrar, irmãos? Amém? Amém? Oi? Ah, tá, amém. Irmão, convido você a ficar de pé agora. Vamos estar orando pela nossa semana, que a nossa semana seja abençoada, né? Na presença do Senhor. Não esquecendo, irmãos, o irmão fiel falou do caldo aí. Amém? Oh Deus, nós queremos louvar ao Senhor e bendizer ao Senhor mais uma vez, ó Pai, nesse final desse trabalho, deste culto que nós oferecemos ao Senhor. Olha, Deus, que tudo que nós fizemos aqui seja para a honra e glória do Senhor. Os louvores aqui cantados, ó Pai, foram para o Senhor. Que nós possamos ter conseguido chegar e tocar, papai, no coração do Senhor. Pedimos ao Senhor, papai, que o Senhor nos despeça para casa numa semana abençoada pelo Senhor. Que nós possamos, aonde nós formos, sermos abençoados. Que o brilho do Teu Espírito Santo esteja em nós, em nossa face. Que nós possamos ser protegidos pelo Senhor, papai, nos nossos trabalhos, papai. Que nós possamos ser guardados, abençoados pelo Senhor. Que Teus anjos estejam acampados ao nosso redor, nos protegendo, papai. Nós louvamos ao Senhor e pedimos ao Senhor, papai, que nos abençoe. E se for da Tua vontade, que na próxima semana estaremos aqui para louvar e engrandecer o Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, estamos encerrados assim, irmãos.